No final da década de 1960, a Califórnia era o berço do movimento hippie, da contracultura e da esperança por mudanças sociais. Mas, entre os sonhos de liberdade e amor, uma sombra maligna começou a pairar sobre o estado, que seria palco de uma série de crimes brutais que aterrorizariam a população e dariam origem a um dos mais infames e enigmáticos serial killers da história americana. Um assassino cruel, que se autodenominava Zodíaco, espalhou medo e terror com os seus crimes, enviando cartas enigmáticas e ameaçadoras e mensagens criptografadas que aterrorizaram o público, deixando um rastro de mistério que persiste até os dias de hoje, já que a sua identidade permanece como um dos maiores quebra-cabeças que não foram resolvidos na criminologia. Prepare-se para mergulhar em uma história de terror, códigos indecifráveis e uma busca incessante por um homem que se tornou uma lenda sombria. O assassino do Zodíaco é oficialmente creditado por 5 assassinatos confirmados e 2 ataques não fatais, ocorridos entre dezembro de 1968 e outubro de 1969, na região da Baía de São Francisco. No entanto, em suas cartas, ele alegava ser responsável por até 37 vítimas, um número que nunca foi comprovado pelas autoridades. A noite de 20 de dezembro de 1968 marcou o início da assombrosa jornada do Zodíaco. Betty Lou Jensen, no tempo com 16 anos, era uma estudante do 2º ano do ensino médio, descrita por ser uma jovem doce, dedicada à escola e popular entre os colegas. David Faraday, de 17 anos, era um estudante aplicado e membro dos escoteiros. Vinha de uma família religiosa e estava animado, porque teria seu primeiro encontro oficial com Betty Lou. Na noite de sexta-feira, os dois decidiram ir a um evento escolar, mas depois seguiram para uma estrada deserta em Vallejo, conhecida como Estrada do Lago Herman. Vallejo é uma cidade localizada no estado da Califórnia, às margens da Baía de São Pablo, que fica ao norte da Baía de São Francisco. Conhecida como Lover's Lane, a estrada era um ponto de encontro de casais na época, por ser um local afastado e com pouca iluminação. Por volta das 22h15, enquanto Betty e David estavam dentro do carro, um outro veículo se aproximou, parando atrás do carro de David. O motorista, que mais tarde seria identificado como o Zodíaco, saiu do carro e se aproximou do casal. As circunstâncias exatas do confronto permanecem incertas, mas sabe-se que David foi forçado a sair do carro. Betty tentou fugir, correndo cerca de 10 metros, mas foi atingida 5 vezes nas costas. David Faraday foi atingido uma única vez na cabeça, ao lado do carro. Ambos perderam a vida no local. A descoberta dos corpos foi feita por Stella Borges, uma moradora local, que avistou os jovens e o carro abandonado. A polícia de Vallejo foi acionada e a cena do crime foi isolada. A brutalidade do ataque e a aparente falta de motivo chocaram a pequena comunidade. A investigação inicial não conseguiu identificar nenhum suspeito e o caso permaneceu sem solução por meses, até que o Zodíaco decidisse se manifestar novamente. Seis meses depois, na noite de 4 de julho de 1969, o Zodíaco atacou novamente. Desta vez,
em Blue Rock Springs Park, também em Vallejo. Darlene Elizabeth Ferrin, de 22 anos, era garçonete e mãe de uma filha pequena, sendo muito querida por todos e conhecida por ser carismática. Michael Magel, de 19 anos, era namorado de Darlene, sendo um jovem tímido e retraído. Na noite do feriado de 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, Darlene e Michael foram até o estacionamento no Blue Rock Springs para conversar dentro do carro. Pouco depois da meia-noite, um veículo se aproximou. O motorista saiu do carro e caminhou até o carro deles com uma lanterna. Ele iluminou o rosto de Darlene e Michael, cegando-os momentaneamente, e então, sem dizer nada, abriu fogo. Darlene foi atingida múltiplas vezes, perdendo sua vida no local. Michael, apesar de ter sido atingido no rosto, pescoço e torso, conseguiu sobreviver ao ataque. O agressor, pensando que ambos já estavam sem vida, entrou em seu carro e fugiu da cena. Após o ataque, Michael conseguiu pedir ajuda e a polícia foi rapidamente acionada. Sua sobrevivência foi crucial, pois ele forneceu a primeira descrição detalhada do assassino do Zodíaco. Um homem branco, corpulento, com cerca de 1,75 m de altura, cabelos castanhos claros e curtos, rosto arredondado e que parecia ter entre 20 e 30 anos. Além disso, cerca de 40 minutos após o crime, o próprio Zodíaco ligou para o Departamento de Polícia de Vallejo, assumindo a responsabilidade pelos ataques na estrada do Lago Herman e no Parque Blue Rock Springs. Essa ligação foi o primeiro contato direto do assassino com as autoridades, um ato de provocação que se tornaria sua marca registrada. Em 27 de setembro de 1969, o Zodíaco elevou seu nível de brutalidade e teatralidade no Lago Berryessa, o maior lago do condado de Napa, na Califórnia, conhecido por ser um local propício para natação, esqui aquático e outras atividades recreativas. Brian Hartnell, um estudante de direito, na época com 20 anos, e Cecilia Shepard, uma estudante universitária de 22 anos, estavam fazendo um piquenique em uma área isolada do lago, quando no final da tarde, avistaram uma figura de um homem se aproximando lentamente. Esse homem usava um capuz preto que cobria todo o seu rosto, semelhante a um executor medieval, além de óculos escuros e um avental, com um símbolo de mira em seu peito. Ao se aproximar, eles perceberam que o homem estava armado. Ele então afirmou para os jovens que havia escapado da prisão, precisava de dinheiro e de um carro para fugir para o México. Brian tentou dialogar com o homem, oferecendo tudo o que tinha e pedindo para não machucá-los. Após um momento em silêncio, o homem ordenou a Cecília que amarrasse Brian com cordas e depois fez o mesmo com ela. Brian tentou se manter calmo e pediu para que o homem os deixasse ali e fosse embora, alegando que não tentaria fazer nada contra ele. O homem parecia frio e calculista, mas não agressivo na fala. Sua voz era calma, quase educada, mas com uma frieza assustadora. Tudo indicava para um assalto controlado. Porém, sem nenhuma razão, ele puxou uma faca e disse que teria que machucá-los. Brian, em choque, ainda tentou raciocinar, pedindo para que ele amarrasse as cordas mais firmes se quisesse e os deixasse ali. O Zodíaco,
sem demonstrar nenhum tipo de emoção, simplesmente começou a golpear os dois. Brian foi atingido 6 vezes nas costas, até que fingiu estar sem vida. Foi quando o homem começou a atacar Cecília, que levou 10 golpes. Depois do ataque, o assassino deixou os dois caídos no chão, acreditando que ambos sucumbiriam ali. Antes de partir, ele escreveu uma mensagem em uma das portas do carro de Brian, o símbolo da mira, a data do crime e as datas dos 2 ataques anteriores. Posteriormente, ele também ligou para a polícia do condado de Napa, relatando o crime e assumindo a autoria. Pouco tempo depois, um pescador que estava no lago ouviu os gritos de socorro e correu até a estrada, onde conseguiu avisar a polícia. Quando os agentes chegaram, encontraram Brian ainda consciente, muito debilitado, mas com forças para descrever o ataque. Ele e Cecília foram levados com urgência ao hospital para receberem os devidos socorros. Apesar dos ferimentos graves, Brian conseguiu sobreviver ao ataque. Cecília, no entanto, sucumbiu aos ferimentos 2 dias depois no hospital. O ataque no Lago Berryessa foi particularmente chocante devido à sua natureza fria e calculista e à exibição de poder do assassino. A mensagem deixada no carro e a ligação para a polícia reforçaram a ideia de que o Zodíaco estava em uma missão para aterrorizar e desafiar as autoridades. O último assassinato confirmado do Zodíaco ocorreu em 11 de outubro de 1969, em Presidio Heights, um bairro de São Francisco. Paul Stine, de 29 anos, era taxista, um trabalhador honesto, conhecido por ser discreto. Na noite de sábado, Paul pegou um passageiro perto da Union Square, no centro de São Francisco, para uma corrida até o bairro de Presidio Heights. Pouco antes das 22 horas, moradores da área testemunharam algo chocante. Um homem, dentro do táxi, limpando superfícies com um pano e depois fugindo calmamente pela calçada. Paul tinha sido baleado na cabeça por seu passageiro. Esse crime foi diferente dos anteriores, pois ocorreu em uma área urbana e não em um local isolado, sendo marcado pela presença de testemunhas que chamaram a polícia imediatamente, descrevendo o suspeito como um homem branco de cerca de 35 a 45 anos, com óculos e de porte robusto. A polícia de São Francisco não demorou para chegar ao local, mas devido a um erro de comunicação, os policiais foram informados de que o suspeito seria um homem negro, o que permitiu que o Zodíaco escapasse da área sem ser interceptado. Este erro se tornaria um dos pontos mais lamentáveis da investigação. Um detalhe macabro foi o fato do Zodíaco ter levado um pedaço da camisa de Paul, que mais tarde seria enviada em uma das suas cartas, como prova de sua autoria. O ataque contra Paul Stine marcou o fim dos ataques confirmados do Zodíaco, mas não o fim das suas comunicações. As cartas continuaram a chegar e o mistério sobre sua identidade se aprofundou. Cada crime, com seus detalhes perturbadores e as falhas na resposta das autoridades, apenas solidificou a lenda do assassino do Zodíaco como um dos mais elusivos e aterrorizantes criminosos na história dos Estados Unidos. Ao analisar os crimes cometidos pelo Zodíaco, foi possível notar que eles não eram aleatórios em sua escolha de vítimas, mas sim em sua localização. Ele atacava em ambientes rurais, suburbanos e urbanos, demonstrando uma capacidade de adaptação
e um desejo de espalhar o terror por toda a região. Cada ataque era um desafio direto às autoridades, uma demonstração do seu poder e seu controle sobre a polícia e sobre a mídia. O que realmente levou o assassino do Zodíaco ao status de lenda sombria não foram apenas os seus crimes brutais, mas a sua audácia em se comunicar diretamente com a polícia e a imprensa. O Zodíaco cunhou seu próprio nome e, por meio de uma série de cartas e cartões insultosos, provocou as autoridades, zombou das suas falhas e os ameaçou. Essas comunicações eram a essência do seu jogo macabro, uma forma de controle e exibicionismo que o diferenciava de outros serial killers. As cartas eram repletas de detalhes sobre os crimes, ameaças de novos ataques e o mais notório, criptogramas complexos. O assassino exigia que as suas mensagens codificadas fossem publicadas nos jornais, sobre a ameaça de cometer mais crimes se as suas exigências não fossem atendidas. Essa tática gerou pânico e fascínio, transformando o caso em um fenômeno midiático. Em 31 de julho de 1969, com quase um mês do segundo ataque do Zodíaco, 3 envelopes praticamente idênticos foram enviados para 3 jornais: o Vallejo Times Herald, o São Francisco Examiner e o São Francisco Chronicle. Dentro deles, haviam cartas em que o autor assumia a responsabilidade pelos ataques do Lago Herman e no Blue Rock Springs, expondo detalhes que apenas a polícia tinha conhecimento, como o tipo de munição usada, o número de disparos e a arma utilizada em cada crime. Mas as cartas não continham somente a confissão do criminoso. Junto a elas, o Zodíaco enviou partes de um enigmático código cifrado, de 408 caracteres, conhecido hoje como Z408. Ele afirmava que o código revelava sua identidade e exigia que os jornais publicassem um enigma na primeira página, sobre a ameaça de cometer novos crimes caso fosse ignorado. O primeiro jornal a publicar o conteúdo foi o São Francisco Chronicle, junto com uma nota de Jack Stilts, o chefe de polícia de Vallejo, que alegou não acreditar que as cartas foram escritas pelo verdadeiro Zodíaco e pediu para que ele enviasse uma nova carta com provas mais convincentes. No dia 4 de agosto, uma nova carta chegou ao São Francisco Examiner, e foi nesse momento que o assassino se apresentou pela primeira vez como Zodíaco. A carta começava dizendo: "Aqui é o Zodíaco falando", e essa frase se tornaria sua assinatura, aparecendo em quase todas as correspondências futuras. Além disso, o Zodíaco passou a assinar suas cartas com um símbolo que se tornaria igualmente emblemático: um círculo cortado por uma cruz, semelhante à mira de um rifle. Esse mesmo símbolo ele gravaria em superfícies relacionadas aos seus crimes, como no carro das vítimas do Lago Berryessa. Essa carta era uma resposta ao pedido de Jack Stilts e incluía ainda mais detalhes sobre os assassinatos e uma mensagem dizendo que bastava a polícia decifrar mais um criptograma que ele seria pego. O criptograma da primeira carta foi decifrado poucos dias depois, em 8 de agosto, por um casal de professores, Donald e Betty Harden. A mensagem revelava o prazer do assassino em tirar a vida das pessoas, descrevendo esse ato como mais divertido do que caçar animais selvagens, já que o homem era o animal mais perigoso de todos. Ele também afirmava que as vítimas que fez seriam seus escravos,
após seu falecimento. Entretanto, a decifração trouxe frustração. Embora a promessa fosse de revelar sua identidade, o texto terminava sem qualquer informação concreta sobre quem ele era. Os últimos 18 símbolos foram traduzidos, mas até hoje ninguém conseguiu decifrar seu significado. Mesmo com Donald tendo experiências em quebrar códigos, o processo foi bem trabalhoso, porque havia mais de um símbolo para a mesma letra, além de erros de ortografia. Ao longo do tempo, outras cartas e códigos surgiram. Alguns dias após o ataque no Lago Berryessa, que ocorreu em 27 de setembro, o Zodíaco enviou uma nova carta, descrevendo a cena, juntamente com o desenho do símbolo emblemático da cruz dentro de um círculo. Dias após o ataque a Paul Stine, em 13 de outubro, o San Francisco Chronicle recebeu uma nova carta do Zodíaco, que assumia o crime contra o taxista e prometia enviar uma prova disso. Ele continuava a zombar da polícia, dizendo que quase foi pego na noite do crime e ameaçou atacar um ônibus escolar. No dia seguinte, o Zodíaco cumpriu sua promessa e, junto com uma carta mais longa, ele enviou um pedaço da camisa da vítima que tinha sido rasgado, como uma prova irrefutável da sua autoria. Isso intensificou o pânico em São Francisco. Em 8 de novembro, o Zodíaco enviou ao Chronicle uma nova carta, juntamente com seu segundo grande enigma, um criptograma de 340 símbolos, que não foi desvendado na época. Ele também enviou um cartão com uma caneta gotejadora, onde se desculpava ironicamente pela demora em escrever. No dia seguinte, mais uma carta chegou ao San Francisco Chronicle, conhecida como a Carta da Bomba no Ônibus, uma das cartas mais longas e complexas. Nela, o Zodíaco alegava ter tirado a vida de 7 pessoas até o final de outubro e afirmava que iria modificar os seus métodos de ataque, detalhando planos para explodir um ônibus escolar cheio de crianças. Na carta, o Zodíaco detalha a construção de uma bomba caseira, anexando um desenho dela, causando ainda mais pânico na população, que reivindicava uma maior segurança para os seus filhos. Essa carta continha outras informações interessantes. O Zodíaco afirmava não ser parecido com os retratos falados em seu dia a dia e não ter deixado nenhuma impressão digital para trás, alegando usar protetores transparentes nas pontas dos dedos, feitos com camadas de cola de avião quase imperceptíveis. Ele também deu alguns detalhes sobre o ataque ao taxista Paul Stine, afirmando que não estava limpando o táxi, mas deixando pistas falsas para dar o que fazer aos policiais. Além disso, ele afirmou ter conversado com um policial 3 minutos após sair do táxi, que perguntou se ele teria visto alguém agindo de forma suspeita ou estranha nos últimos minutos. Ele afirmou que viu um homem armado correndo. Então os policiais entraram no carro e seguiram na direção que ele indicou. Em seguida, ele continuou andando calmamente e desapareceu. Essa carta deixou ainda mais evidente o erro que a polícia cometeu no caso do Paul Stine e plantou dúvidas sobre quais evidências eram realmente do Zodíaco. Em 20 de dezembro, uma carta que se acredita ser do Zodíaco foi enviada ao advogado Melvin Belli, em São Francisco, contendo outro pedaço da camisa usada por Paul Stine. A carta foi confirmada como autêntica por especialistas em caligrafia, marcando a primeira vez que o Zodíaco contatou diretamente uma pessoa específica,
em vez de um jornal. Na carta, ele pedia por ajuda, alegando ser extremamente difícil se controlar e que tinha medo de perder o controle. Após um longo tempo, já em 20 de abril de 1970, o Zodíaco enviou uma carta ao San Francisco Chronicle que começava com a frase "Meu nome é..." Mas, no entanto, a seção onde seu nome deveria estar era preenchida com um criptograma de 13 símbolos, conhecido como Z13, que nunca foi decifrado. Essa carta também incluía uma nova ameaça de usar uma bomba para explodir um ônibus escolar, juntamente com o desenho dela. A carta de 26 de junho incluía uma nova cifra, conhecida como Z32, uma variação de uma cifra enviada anteriormente com outras cartas, e um mapa da região de São Francisco, com o símbolo do zodíaco marcado no Monte Diablo, no qual muitos acreditavam que seria a localização de uma bomba. Ele expressava sua raiva pelo fracasso da polícia em encontrá-lo e pela falta de interesse público na cifra. Em 5 de outubro, o Chronicle recebeu um cartão do Zodíaco com 13 buracos. Ele alegava ter tirado a vida de 13 pessoas que estariam o esperando no paraíso como seus escravos. Esse cartão reforçou a dúvida sobre o número exato de vítimas que o Zodíaco tinha feito. Em 13 de março de 1971, o Los Angeles Times recebeu uma nova carta do Zodíaco, na qual ele assumia a responsabilidade pelo assassinato de Cheri Jo Bates, ocorrido em Riverside em 1966. Embora a polícia de Riverside tenha inicialmente descartado a conexão, a carta continha detalhes que sugeriam que o Zodíaco poderia sim estar envolvido. No entanto, a autoria do Zodíaco nesse caso permanece controversa. A carta de 29 de janeiro de 1974 é considerada por muitos como a última carta do Zodíaco, embora esse não seja um ponto de consenso. Nela, ele classificava o filme O Exorcista como a melhor comédia que ele já tinha visto, além de um trecho da ópera O Mikado. Ao final da carta, ele adicionou a pontuação de 37 pontos para ele e 0 pontos para o Departamento de Polícia de São Francisco, adicionando mais dúvidas sobre o número real de vítimas que ele teria feito. Todas as cartas posteriores a essa são tidas como inconclusivas. Existem outras cartas anteriores à de 29 de janeiro, que foram confirmadas como de autoria do Zodíaco, mas nesse vídeo eu foquei em trazer as que tinham elementos principais, para que a narrativa da história não fique tão cansativa. Por mais de 5 décadas, o segundo criptograma enviado pelo Zodíaco, chamado de Z340, permaneceu indecifrável, até que em 2020, um grupo de criptógrafos amadores conseguiu quebrar o enigma. A mensagem, embora não revelasse a identidade do assassino, era uma continuação das suas provocações. Ele zombava dos investigadores, dizia que esperava que todos estivessem se divertindo em tentar capturá-lo e declarava não temer a câmara de gás, pois acreditava que isso levaria para o paraíso mais cedo. O Zodíaco parecia se divertir com o jogo, mas nunca entregava o que realmente se esperava dele, o seu nome. Além desses, outros códigos menores também foram enviados, como o Z13 e o Z32. Ambos permanecem sem solução até hoje, ou com interpretações duvidosas. Muitos especialistas
acreditam que esses enigmas curtos podem não conter mensagem alguma, funcionando apenas como mais uma provocação. As cartas do Zodíaco eram escritas em tom arrogante e desafiador, como se o assassino sentisse um prazer em zombar da polícia e da imprensa. Em muitas delas, ele afirmava que jamais seria capturado e fazia ameaças cada vez mais ousadas. Além dos criptogramas, as cartas continham outros elementos perturbadores, como o símbolo da mira, que se tornou a sua assinatura, e ameaças de ataques a ônibus escolares e outras bombas. A linguagem das cartas era uma mistura de inteligência, arrogância e um senso de humor doentio, revelando a personalidade complexa e perturbadora do assassino. As comunicações do Zodíaco não eram apenas um meio de aterrorizar, mas também uma forma de se vangloriar por sua inteligência e o seu controle sobre a narrativa, transformando a investigação em um jogo de gato e rato, onde ele ditava as regras. Além de suas infames cartas e criptogramas, o assassino do Zodíaco utilizou ligações telefônicas para se comunicar diretamente com a polícia, e em um caso notório, com a mídia. Essas chamadas, embora menos numerosas que as cartas, foram igualmente perturbadoras e serviram como uma extensão do seu jogo psicológico, adicionando uma dimensão auditiva ao seu reinado de terror. Elas demonstravam sua audácia, seu desejo de controle e a sua proximidade com os eventos que ele orquestrava. Cerca de 40 minutos após o ataque no Parque Blue Rock Springs, na madrugada de 5 de julho de 1969, o Zodíaco fez a sua primeira ligação telefônica conhecida. A chamada foi direcionada ao Departamento de Polícia de Vallejo. O assassino, com uma voz calma e controlada, assumiu a responsabilidade pelos crimes na estrada do Lago Herman e pelo ataque recém-ocorrido. Ele forneceu detalhes que não haviam sido divulgados publicamente, provando a sua autoria. A ligação foi breve e o Zodíaco desligou antes que pudesse ser rastreado. Essa chamada foi um choque para as autoridades, pois era a primeira vez que um assassino em série se comunicava diretamente com a polícia. Horas após o crime no Lago Berryessa, em 27 de setembro de 1969, o Zodíaco fez a sua segunda ligação telefônica. Desta vez, a chamada foi para o Departamento de Polícia de Napa. O assassino, novamente com uma voz calma, relatou o crime, fornecendo a localização exata das vítimas e assumindo a responsabilidade. A ligação foi feita de um telefone público em Napa, a poucos quilômetros da cena do crime. Essa chamada demonstrou a frieza e a proximidade do assassino com seus atos, além da sua intenção em garantir que seus crimes fossem reconhecidos e investigados. Embora não haja uma confirmação oficial de uma ligação feita pelo Zodíaco imediatamente após o ataque contra Paul Stine, em 11 de outubro de 1969, há relatos e especulações sobre uma possível chamada. Alguns teóricos acreditam que o Zodíaco pode ter ligado para a polícia de São Francisco ou para um jornal para se gabar do assassinato, assim como fez nos casos anteriores.
No entanto, a confusão inicial da polícia sobre a descrição do suspeito pode ter obscurecido qualquer ligação feita pelo verdadeiro criminoso. Por isso, não há registros de áudio ou transcrições confirmadas de uma ligação direta do Zodíaco relacionada a esse crime. Uma das ligações mais controversas e debatidas atribuídas ao Zodíaco ocorreu em 22 de outubro de 1969. Um homem que se identificou como Zodíaco ligou para um programa de televisão, The Dunbar Show. O advogado Melvin Belli, que estava no programa como convidado, conversou com o suposto Zodíaco ao vivo. O homem, que se identificou como Sam, expressou medo de ser pego e disse que estava doente. No entanto, a polícia e muitos especialistas acreditam que essa chamada foi só uma farsa, pois a voz dele não correspondia à das ligações anteriores e o conteúdo da conversa parecia ser apenas uma tentativa de chamar a atenção. Além disso, posteriormente, o próprio Zodíaco, na carta enviada a Melvin Belli, negou ter feito a ligação, alegando que nunca ligaria para um programa de TV. Isso demonstra a preocupação que o Zodíaco tinha em manter o controle sobre a sua própria narrativa e comunicações. As ligações telefônicas do Zodíaco, especialmente as duas primeiras confirmadas, foram cruciais para a investigação. No entanto, a falta de tecnologia de rastreamento de chamadas avançada na época e o uso de telefones públicos pelo assassino impediram que essas ligações levassem diretamente à sua identificação. As chamadas, juntamente com as cartas, solidificaram a imagem do Zodíaco como um criminoso que se deleitava em aterrorizar e manipular as autoridades e o público. Por mais de 5 décadas, a identidade do assassino do Zodíaco permanece como um dos maiores mistérios da criminologia. Inúmeras teorias surgiram e dezenas de suspeitos foram investigados, mas nenhum foi conclusivamente provado como o Zodíaco. A ausência de uma prisão e a natureza enigmática das suas comunicações transformaram a busca por sua identidade em uma obsessão para muitos. Dentre os suspeitos, alguns se destacaram tanto que viraram quase personagens paralelos da história. Hoje vamos revisitar os principais suspeitos e entender quem eles eram, por que chamaram a atenção da polícia e por que, até o momento, nenhum deles se tornou o culpado definitivo. O nome que mais aparece nas investigações e teorias sobre o Zodíaco é o de Arthur Lee Allen. Um ex-professor de escola primária, Allen se tornou o principal suspeito do Departamento de Polícia de Vallejo e da Patrulha Rodoviária da Califórnia. A lista de evidências circunstanciais contra ele é impressionante, embora nenhuma tenha sido conclusiva o suficiente para uma acusação formal. Nascido em Honolulu, no Havaí, Arthur Lee Allen teve uma vida que, à primeira vista, parecia comum, mas que escondia um lado obscuro. Ele serviu na Marinha dos Estados Unidos e, após sua dispensa, trabalhou em diversas profissões. Sua carreira como professor foi breve e terminou em controvérsia, com acusações de comportamento inadequado com crianças, o que o levou a ser demitido e posteriormente condenado por abuso. Allen era conhecido por ser um indivíduo inteligente, mas socialmente desajeitado, com um temperamento volátil. Seu estilo de vida era recluso
e ele frequentemente se isolava. Apesar de ter um QI acima da média, Allen lutava para manter empregos estáveis e relacionamentos duradouros, mas a sua vida pessoal era marcada por frustrações e ressentimentos. Allen passou a chamar a atenção da polícia em 1971, quando um amigo seu relatou à polícia uma conversa perturbadora. Allen teria dito que queria tirar a vida de casais de forma aleatória e que poderia escapar da prisão ao usar uma lanterna presa à arma, exatamente como o Zodíaco agiu. Ele morava em Vallejo na época dos crimes, uma localização geográfica que o colocava no centro dos eventos, e estava em liberdade justamente nas datas dos ataques. Allen foi visto em áreas próximas aos locais dos crimes em datas próximas aos ataques. Ele também tinha o hábito de dirigir por estradas rurais à noite, o que se alinhava com o modus operandi do Zodíaco. Além disso, Allen possuía um relógio da marca Zodiac, cujo logotipo era idêntico ao símbolo usado nas cartas do assassino. Amigos e familiares relataram que Allen expressava um ódio por mulheres e tinha fantasias violentas. Ele também era um entusiasta de códigos e cifras e possuía uma máquina de escrever da mesma marca e modelo que a usada para digitar algumas cartas do Zodíaco. Outra coincidência foi o fato das cartas do Zodíaco terem cessado por um período, enquanto Allen estava preso por abuso, e recomeçaram após a sua libertação, o que foi considerado por alguns como uma forte correlação. Além do relógio e da máquina de escrever, os policiais, numa busca feita na casa de Allen, encontraram diversas armas de fogo, além de facas com manchas suspeitas. Eles também encontraram materiais para a fabricação de bombas, que Allen alegou ser de um amigo dele, e escritos e desenhos que continham temas violentos e perturbadores. Apesar desses achados serem altamente circunstanciais e levantarem fortes suspeitas, a falta de evidências forenses diretas, como DNA ou impressões digitais, impediu que Allen fosse formalmente acusado pelos crimes do Zodíaco. As principais contra-evidências e pontos de interrogação incluem o DNA, a evidência mais crucial e que impediu a acusação de Allen, já que amostras de DNA encontradas em selos e envelopes das cartas do Zodíaco foram testadas e o perfil genético não correspondeu ao de Arthur Lee Allen. Embora os defensores da teoria de Allen argumentem que o DNA poderia ser de outra pessoa que manuseou as cartas, como um funcionário dos Correios ou até mesmo um cúmplice dele, a ausência de uma correspondência direta de DNA foi um golpe significativo para o caso contra ele. As impressões digitais encontradas nas cenas dos crimes e nas cartas do Zodíaco não corresponderam às impressões digitais de Allen. A voz do Zodíaco em suas ligações telefônicas foi descrita como calma e controlada, enquanto Allen era conhecido por ter uma voz mais aguda e por vezes nervosa. E embora muitos dos seus álibis fossem fracos ou inconsistentes, Allen tinha alguns álibis para certos crimes que não puderam ser completamente refutados. A caligrafia de Arthur foi comparada do Zodíaco por especialistas, mas apesar de algumas semelhanças notáveis, as análises não foram conclusivas o suficiente para uma correspondência definitiva, pois a caligrafia do Zodíaco era inconsistente
o que dificultava a comparação. Em 1992, Arthur Lee Allen faleceu aos 58 anos, devido a um ataque cardíaco, sem nunca ter sido acusado formalmente. Seu falecimento levou sua possível culpa para o túmulo, deixando o mistério da sua conexão com o Zodíaco sem uma resolução definitiva. Allen continua sendo o principal suspeito para muitos, e o seu nome é frequentemente associado ao Zodíaco em livros, documentários e discussões online. Ele permanece como a face mais provável por trás da máscara do assassino do Zodíaco, apesar de muitos considerarem que as evidências contra ele são apenas circunstanciais. Richard Joseph Gaikovsky é um dos nomes que frequentemente surgem nas discussões sobre a verdadeira identidade do Zodíaco. Embora menos conhecido publicamente do que Arthur Lee Allen, Gaikovsky foi considerado um forte suspeito por alguns investigadores e teóricos do caso, devido a uma série de coincidências e evidências circunstanciais que o ligavam aos crimes e às comunicações do Zodíaco. Gaikovsky se mudou para São Francisco na década de 1960, onde trabalhou como jornalista e editor para jornais de contracultura. Sua profissão o colocava em contato com a mídia, um elemento central na estratégia de comunicação do Zodíaco. Ele era conhecido por sua inteligência, mas também por ter um comportamento excêntrico e por vezes errático. A teoria que aponta Richard Gaikovsky como Zodíaco baseia-se em várias observações. Gaikovsky possui uma semelhança física notável com os esboços do Zodíaco. Sua altura e compleição física se encaixavam nas descrições das testemunhas. Ele morava e trabalhava na área da Baía de São Francisco durante o período dos crimes do Zodíaco, e a sua presença em certas localidades coincidia com os ataques ou com o envio de cartas. Como jornalista, Gaikovsky tinha um conhecimento íntimo do funcionamento da imprensa e de como manipular a mídia. Isso se alinha com a forma como o Zodíaco usou jornais para divulgar suas mensagens e aterrorizar o público. Gaikovsky teve um histórico de problemas de saúde mental e foi internado em instituições psiquiátricas. Durante esses períodos, as cartas do Zodíaco cessaram e teriam recomeçado após a sua alta, o que alguns consideram como uma relação significativa. Além disso, alguns pesquisadores notaram semelhanças entre a caligrafia de Gaikovsky e a do Zodíaco, embora, como em outros suspeitos, nenhuma correspondência definitiva tenha sido estabelecida. Um dos pontos que mais chamaram a atenção foi quando, anos depois, uma gravação da voz do Zodíaco, feita a partir de uma ligação, foi mostrada aos sobreviventes, e Brian Hartnell teria dito que se parecia bastante com a voz de Gaikovsky. Apesar das evidências circunstanciais, Richard Gaikovsky nunca foi formalmente acusado do caso Zodíaco, e a maioria das autoridades não o considerou um suspeito principal. As principais razões para isso incluem a ausência de evidências forenses diretas, já que não há DNA, impressões digitais ou outras evidências que liguem Gaikovsky diretamente aos crimes ou às cartas do Zodíaco. Embora alguns dos seus álibis fossem questionáveis, não haviam provas concretas que o colocassem em todas as cenas do crime. Além disso, alguns dos seus defensores apontam para viagens que ele fez que o colocariam fora da Califórnia durante alguns dos ataques. Outro aspecto
foi a sua vida de jornalista e ativista, que não se encaixava com o perfil que os investigadores traçaram em relação ao assassino. Richard Gajkowski permanece um dos suspeitos mais intrigantes e debatidos no caso do Zodíaco. Sua vida, sua personalidade e as coincidências que o ligam aos crimes o tornam um candidato para muitos que buscam desvendar o mistério. No entanto, a ausência de provas forenses diretas e a falta de uma investigação policial aprofundada sobre ele deixaram a sua possível culpa no reino da especulação. Irvan Best Jr. é um dos suspeitos mais incomuns e controversos no caso do Zodíaco, não por ter sido formalmente investigado pela polícia, mas por ter sido apontado por seu próprio filho biológico, Gary Stewart. A alegação de Stewart, detalhada em seu livro The Most Dangerous Animal for All, reacendeu o debate e trouxe uma nova perspectiva para o caso. Best Jr. teve uma vida marcada por problemas com a lei, relacionamentos conturbados e um histórico de comportamento violento. Ele era um organista de igreja e, em certo ponto, foi casado com a mãe de Gary Stewart. No entanto, o relacionamento foi breve e tumultuado, e Stewart foi abandonado por seu pai biológico, ainda bebê. Best Jr. era conhecido por sua inteligência, mas também por sua personalidade manipuladora e por um temperamento explosivo. Ele passou por períodos de encarceramento por diversos crimes, incluindo agressão e fraude. A sua vida foi errática, com mudanças frequentes de residência e de identidade, o que para Stewart era um indicativo de que ele estava fugindo de algo maior. A teoria que o filho de Irvan Best Jr. desenvolveu teve início após uma busca pessoal por suas origens biológicas. Stewart, que foi abandonado e adotado, começou a investigar a vida do seu pai biológico e, ao se deparar com o retrato falado do Zodíaco, notou uma semelhança impressionante. A partir daí, ele se dedicou por anos à pesquisa, coletando o que ele acreditava serem evidências que ligavam seu pai aos crimes. A principal evidência inicial de Stewart foi a semelhança facial do seu pai com os esboços do Zodíaco. Ele argumentou que as características faciais, incluindo a forma do nariz e dos olhos, eram idênticas. Ele também alegou ter encontrado semelhanças entre a caligrafia do seu pai e a do Zodíaco, apontando padrões e características comuns. Best Jr. tinha um interesse em poesia e literatura, e Stewart encontrou paralelos entre o estilo de escrita do seu pai e o conteúdo das cartas do Zodíaco, que frequentemente continham referências literárias e um tom poético sombrio. Além disso, Stewart argumentou que o seu pai estava em locais que coincidiam com os crimes do Zodíaco durante o período em que ocorreram, e afirmou ter encontrado pistas nos criptogramas que, quando decifradas de uma maneira específica, revelariam o nome de Irvan Best Jr. Ele também sugeriu que o nome da sua mãe, Judy, poderia estar oculta em uma das cifras. Apesar da paixão e dedicação de Gary Stewart em sua investigação, a teoria de que Irvan Best Jr. poderia ser o Zodíaco foi recebida com ceticismo pela comunidade de investigadores e especialistas em crimes. As principais críticas e contra-evidências tiveram como base a ausência de DNA, de impressões digitais ou outras evidências forenses que pudessem ligar Best Jr. diretamente aos crimes, já que o DNA encontrado nas cartas do Zodíaco não correspondeu ao perfil genético dele. As comparações de caligrafia e as interpretações dos criptogramas foram consideradas como subjetivas
e não foram corroboradas por especialistas independentes. Muitos argumentam que Stewart estava sujeito a um viés de comunicação, buscando evidências que apoiassem a sua teoria. Além disso, a cronologia dos movimentos de Best Jr. e os seus álibis para os crimes do Zodíaco não foram consistentemente refutados, e em alguns casos, ele estava em locais que o tornariam improvável como um assassino. As autoridades policiais e o FBI nunca consideraram Irvan Best Jr. um suspeito principal no caso do Zodíaco, e as alegações de Stewart não foram oficialmente investigadas. Lawrence Kane, também conhecido por vários outros nomes, como Lawrence Klein, Keyer, Kane e Barton, é um dos muitos indivíduos que foram investigados ou apontados como possível zodíaco. Sua conexão com o caso é complexa e, para muitos, baseia-se mais em coincidências e especulações do que em evidências concretas. No entanto, a sua história é um exemplo da profundidade e da frustrante busca pela identidade do zodíaco. Lawrence Kane teve uma vida marcada por uma série de atividades criminosas e um histórico de problemas com a lei. Ele era conhecido por ser um ladrão, com um foco particular em joias femininas. Sua vida pessoal também era complicada, com múltiplos casamentos e um comportamento que, por vezes, era considerado errático. Kane era um homem de aparência comum, que tinha um histórico de serviço na Marinha e, segundo alguns relatos, tinha o costume de observar pessoas em suas casas, fato que chamou a atenção, dado o modus operandi do Zodíaco em alguns dos seus ataques. A ligação de Lawrence Kane com o caso do assassino do Zodíaco é principalmente defendida por alguns investigadores amadores e teóricos da conspiração, baseando-se em uma série de pontos. Alguns argumentam que a aparência de Kane se assemelhava aos esboços do Zodíaco, embora essa semelhança seja subjetiva e menos convincente do que a de outros suspeitos. Uma das principais teorias que ligam Kane ao Zodíaco é a sua suposta conexão com Donna Les, uma enfermeira que desapareceu no Lago Tahoe em setembro de 1970. O Zodíaco enviou uma carta em março de 1971, sugerindo que ele era o responsável pelo desaparecimento de Les. A teoria é que Kane poderia ter tido algum envolvimento com Les ou com o local do seu desaparecimento. No entanto, essa conexão é altamente especulativa e carece de provas concretas. Alguns teóricos também tentaram ligar Kane ao sequestro de Kathleen Jones, em março de 1970. Jones foi sequestrada por um homem que se ofereceu para ajudá-la com seu carro. Ela conseguiu escapar e, mais tarde, identificou o sequestrador como Zodíaco. Embora a descrição de Jones tenha sido usada para criar um esboço do Zodíaco, não há evidências diretas que liguem Kane a este incidente. Em 1962, Kane sofreu um acidente de carro que resultou em danos cerebrais e perda de memória. Alguns teóricos sugerem que isso poderia explicar a falta de lembrança de certos eventos ou um comportamento errático que poderia se alinhar com o do Zodíaco. No entanto, essa é uma especulação sem base sólida. Além disso, como muitos outros suspeitos, Kane estava na Califórnia durante o período dos crimes do Zodíaco, e a sua presença em certas áreas foi notada por alguns investigadores. No entanto, isso é uma evidência fraca, dada a grande população da Califórnia. Apesar das alegações e teorias,
Lawrence Kane nunca foi formalmente considerado um suspeito principal pelas autoridades policiais envolvidas na investigação do Zodíaco. As conexões de Kane com o caso são em grande parte baseadas em teorias e interpretações que não foram corroboradas por investigações oficiais ou por evidências concretas. Não há DNA, impressões digitais, caligrafia ou outras evidências forenses que liguem Lawrence Kane diretamente aos crimes ou às cartas do Zodíaco. Por esse motivo, a polícia e o FBI concentraram a maior parte dos seus recursos em outros suspeitos, como Arthur Lee Allen, que tinha um conjunto de evidências circunstanciais mais robusto. Décadas após os crimes, Gary Francis Post emergiu como um dos mais recentes e controversos suspeitos no caso do assassino do Zodíaco. Sua conexão com o caso foi trazida à tona em 2021 por um grupo de investigadores independentes, conhecido como The Case Breakers, que alegou ter identificado Post como o verdadeiro Zodíaco. Essa alegação reacendeu o interesse no caso e gerou um debate significativo entre entusiastas e autoridades. Gary era um veterano da Força Aérea dos Estados Unidos que viveu em várias localidades na Califórnia, incluindo a área da Baía de São Francisco, durante o período dos crimes do Zodíaco. Ele trabalhou como pintor de casas e, segundo relatos, tinha um histórico de comportamento violento e abusivo, especialmente contra mulheres. O The Case Breakers apresentou uma série de evidências circunstanciais que, segundo eles, apontavam para Gary Francis Post como assassino do Zodíaco. O grupo alegou ter encontrado evidências forenses e fotos do quarto escuro de Post que o ligavam aos crimes. Uma das fotos em particular mostrava cicatrizes na testa de Post, que corresponderiam a um esboço do Zodíaco. Um ponto central na teoria dos Case Breakers foram os relatos feitos pelos membros da família e conhecidos de Post, que afirmaram que ele teria confessado seu Zodíaco antes do seu falecimento, apesar dessas confissões não terem sido verificadas independentemente. O grupo afirmou ter encontrado pistas nos criptogramas do Zodíaco que, quando decifradas de uma maneira específica, revelariam o nome de Gary Francis Post. Eles também ligaram Post ao ataque contra Cheri Jo Bates, um crime que o Zodíaco alegou ter cometido em uma das suas cartas, mas que nunca foi oficialmente atribuído a ele. Segundo o grupo, há evidências que ligam Post a Riverside na época do crime contra Bates. Além disso, foi alegado que o tamanho do sapato de Post correspondia a uma pegada encontrada em uma das cenas do crime do Zodíaco, e que antes de falecer, Post havia dado armas e balas a pessoas e que essas poderiam fornecer evidências cruciais no caso. Apesar dessas alegações, as autoridades não confirmaram a identificação de Gary Francis Post como o Zodíaco. O FBI emitiu uma declaração afirmando que o caso permanece aberto e que não haviam novas informações a serem divulgadas. As afirmações dos Case Breakers foram recebidas com ceticismo por muitos especialistas e investigadores do caso do Zodíaco. A principal crítica é a ausência de evidências forenses diretas, como DNA ou impressões digitais, já que o DNA encontrado nas cartas do Zodíaco não correspondeu ao perfil genético de Post. Além disso, a forma como os Case Breakers alegaram ter decifrado os criptogramas para revelar o nome de Post foi considerada subjetiva e não seguiu os métodos estabelecidos. Muitas evidências apresentadas pelo grupo foram consideradas fracas
ou facilmente refutáveis por outros investigadores. O grupo foi criticado por não compartilhar todas as suas evidências com as autoridades ou com a comunidade de investigadores do Zodíaco para uma verificação independente. Gary Francis Post representa a mais recente tentativa de desvendar o mistério do assassino do Zodíaco. Embora as alegações dos The Case Breakers tenham gerado um novo interesse no caso, a falta de confirmação oficial e a ausência de provas forenses diretas significam que Gary Francis Post permanece apenas como mais um nome na longa lista de suspeitos não comprovados. Além dos suspeitos citados, outros nomes circularam e até oficiais de polícia foram investigados em algum momento, mas nenhum deles trouxe o elemento que faltava, uma prova irrefutável. As cartas e ligações eram cheias de pistas, mas muitas foram interpretadas como falsas ou enganosas. O DNA coletado anos depois era mínimo e sujeito à contaminação, e no fim, cada suspeito tinha algo que o colocava próximo ao Zodíaco, mas também tinha algo que o afastava. A multiplicidade de suspeitos e a falta de uma prova irrefutável para qualquer um deles contribuíram para a persistência do mistério. O assassino do Zodíaco se tornou um símbolo da impunidade e da capacidade de um criminoso em desafiar as autoridades por décadas, deixando um legado de terror e um quebra-cabeça, que até hoje permanece sem solução. O caso do assassino do Zodíaco permanece por mais de 5 décadas como um dos maiores mistérios não resolvidos na história criminal. Sua identidade continua a ser um enigma e as suas cartas e cifras um desafio constante para os criptógrafos e investigadores. A lenda do Zodíaco transcendeu as páginas dos arquivos policiais e se tornou um ícone da cultura popular, inspirando livros, filmes e documentários que tentaram desvendar a mente por trás dos crimes. A busca por respostas continua. Novas tecnologias forenses, como o avanço na análise de DNA, oferecem uma esperança de que algum dia o perfil genético do Zodíaco possa ser finalmente identificado e comparado com o banco de dados criminais. No entanto, o tempo é um inimigo implacável. Testemunhas envelhecem, memórias se desvanecem e as pistas se tornam cada vez mais difíceis de rastrear. O assassino do Zodíaco não foi apenas um serial killer. Ele foi um mestre da manipulação e um provocador que transformou seus crimes em um jogo intelectual com as autoridades. Sua capacidade de permanecer nas sombras, apesar de deixar um rastro de comunicações e terror, o tornou uma figura quase mítica. O caso do Zodíaco é um lembrete sombrio de que, por vezes, a justiça pode ser elusiva e que alguns mistérios, por mais que nos esforcemos para resolvê-los, podem permanecer para sempre sem resposta. Qual o seu suspeito principal? Deixe um comentário no vídeo com as principais evidências para sua resposta e vamos debater sobre o assunto. Também não se esqueça de se inscrever no canal, marcar o vídeo com um gostei e compartilhar com uma pessoa que gosta do assunto. Isso me incentiva a trazer mais conteúdos detalhados, algo que eu gosto muito de fazer, mas que toma um grande tempo. Obrigado por assistir até aqui e até mais!